Fala galera, beleza? Saiu o edital do TJ Maranhão, concurso excelente, com um salário excelente, né? E uma ótima oportunidade para você ingressar aí no serviço público, beleza? Eu sou o professor Bruno Marques, para você que não me conhece, eu sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal e já fui aprovado em mais de 10 concursos, com diferencial de ter sido convocado em 7 desses concursos que eu fui aprovado. Isso quer dizer o seguinte, que em 7 eu consegui uma classificação para ser nomeado, né? E que é o que de fato importa, não adianta passar, você precisa ser nomeado. E aí todas essas convocações que eu tive, o principal fator foi a prova discursiva. Então, para isso, eu montei uma análise do edital do TJ Maranhão, tá ok? Com foco na prova discursiva e nos cargos de analista judiciário, direito e oficial de justiça, tá ok? Trazer aqui para você, nessa aula, as principais informações sobre o edital, no que tange a prova discursiva, né? Analisar uma prova discursiva da banca FCC, para você entender como que é cobrado o estudo de caso. E, por fim, apresentar para você uma tática de estudo para que até o dia da prova você consiga se preparar bem para a prova discursiva e, o mais importante, se preparar bem também para a prova objetiva, tá ok? Então vamos lá. Informações gerais sobre o concurso, né? O salário, primeiro, o salário de analista judiciário, tá? Supera o valor de R$ 9.100, ok? Já o de oficial de justiça supera os R$ 7.700. Bruno, mas no edital está diferente. No edital está falando que é R$ 8.230,35 e aqui está falando que é R$ 6.883,85. Pois é, mas o edital traz também que você tem um auxílio alimentação de R$ 885, né? Então, quando soma o vencimento mais o auxílio alimentação, a gente tem aí essa remuneração super alta, essa remuneração maravilhosa para trabalhar lá no TJ Maranhão, beleza? Dia da prova. A prova vai ser aplicada no dia 29 de setembro, né, no período da tarde. De manhã você vai ter o cargo vai ter a prova de técnico e à tarde você tem a prova dos cargos de analista e oficial de justiça. Quanto às vagas? Pois bem, o edital traz o seguinte, que são 15 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, né? E aí surge a dúvida, pô, beleza, são 15 vagas imediatas, o tribunal vai ter que chamar essas 15 vagas, ótimo. E o cadastro de reserva? Quantas vagas são? Né? O edital, ele não traz isso de forma explícita, mas traz de forma implícita, que é aonde? É ali naquela tabela em que ele lista quantas redações vão ser corrigidas. Tá? Aqui, ó, redações corrigidas. Ele lista quantas redações vão ser corrigidas. Então, para o cargo de analista judiciário de direito, serão 105 redações corrigidas na ampla concorrência e 21 para os candidatos negros. Para o oficial de justiça, a mesma coisa, 105 e 21. Então, se você parar para dar uma olhada, na verdade, são bem mais que 15 vagas, né? O tribunal está fazendo o que todos os órgãos do Poder Judiciário estão fazendo. Ele coloca um quantitativo menor de vagas imediatas para quê? Para não vincular a administração a ser obrigada a convocar o candidato, porque a gente sabe que o candidato aprovado dentro do número de vagas ele tem direito à nomeação, né? Como o órgão ele não quer se vincular a isso, o que ele faz? Ele cria o cadastro de reserva, e aí cria um cadastro de reserva extenso, porque aí durante o período de validade do concurso, ele pode ir chamando os candidatos. Então, nesse caso, o cadastro de reserva vai ser próximo a isso. Por que próximo e não exatamente 105? Porque é o seguinte, a gente sabe assim, que vai ter o resultado da prova objetiva, vai ter o resultado da prova discursiva, e aí tem aqui a avaliação de título também, então a gente vai ter a nota final, ok? Então vai somar essas três e vai ter a nota final. Ótimo. O candidato, ele vai ser listado primeiramente com o resultado da prova objetiva. Os 105 melhores, né? Falar aqui da ampla concorrência, os 105 melhores terão a redação corrigida, certo? Se todos conseguirem a nota acima do mínimo, beleza, então todos estão no cadastro de reserva, então o cadastro de reserva vai ter aqui 105 pessoas, ok? Porém,
a gente sabe que alguns candidatos não conseguem o mínimo na prova discursiva, então eles são eliminados do concurso, né? E quando eles são eliminados, logicamente, esse número é menor do que esse número de 105, ele diminui, né? Então ele fica menor. Então o cadastro de reserva deve ficar aproximadamente aí com uns 80 a 90 candidatos, né? Se não for mais, vai depender da prova discursiva. Beleza? Então aqui a gente já tem a importância então de conseguir uma boa nota na discursiva para conseguir uma boa classificação, né? Ou ficar no cadastro de reserva, porque a gente sabe que alguns candidatos não conseguem o mínimo e nem no cadastro de reserva conseguem ficar, mesmo tendo um bom desempenho na prova objetiva. Beleza? E como é que é dividida a nota? A gente falou aqui da nota final, mas como é que essa nota final vai ser dividida? É o seguinte. A nota final vai ser o somatório da prova objetiva mais a prova discursiva mais a avaliação de título. A prova objetiva ela vai ser composta por conhecimento básico e conhecimento específico. Então tem as matérias de conhecimento básico ali, são umas 5 matérias, e conhecimento específico vai depender do cargo, mas normalmente são 6 para esses cargos de analista de direito e oficial de justiça, são 6 matérias mais ou menos, tá ok? Então a gente tem o seguinte. A prova de conhecimento básico tem 30 questões e a prova de conhecimento específico tem 30 questões, né? Como aqui é peso 2, essas 30 questões elas equivalem a 60 questões, ou seja, 1/3, 2/3, né? 2/3 da nota, né? Aí a banca ela vai fazer o cálculo de uma média ponderada, né? Então ela vai considerar os pesos. E a nota final na prova objetiva vai ser mensurada no máximo de 10 pontos. Isso quer dizer que desses 10 pontos, 2/3, ou seja, 66% aí, mais ou menos, da prova, 6,6 pontos da prova são notas na matéria de conhecimento específico. Então, uma boa estratégia, já lembrar o seguinte, ó, língua portuguesa, normalmente vem com um quantitativo maior de questões do que as demais matérias. Então, focando em língua portuguesa e focando na prova de conhecimento específico, seu desempenho aqui vai ser melhor. Então, o seu foco tem que ser no que vai te dar maior nota, que são as matérias de conhecimento específico e língua portuguesa. 90% do seu tempo de estudo deve ser voltado para essas matérias. Beleza? E principalmente na matéria de conhecimento específico. Por quê? Porque uma das matérias de conhecimento específico podem ser cobradas na prova discursiva. Prova discursiva consistirá em um estudo de caso, né, que também vale 10 pontos. Então, vai ser um estudo de caso com, no máximo, 30 linhas sobre um conteúdo de conhecimento específico, valendo 10 pontos. E a avaliação de título, se o candidato tiver lá mestrado, doutorado, etc., conseguir o máximo de pontos que ele vai conseguir é 1,5 pontos. Então, daqui a gente já tira uma conclusão muito importante. A prova discursiva vale quase 50% da nota total do concurso, enquanto 10 pontos, que valem aqui essas questões de conhecimento básico e específico, são várias matérias, a questão discursiva ela é uma questão só, é um estudo de caso que vale 10 pontos. Então ela é muito importante para quê? Para você conseguir, se não ficar nas vagas, ficar próximo às vagas, né? Porque como o cadastro de reserva não tem direito à nomeação, quanto mais próximo às vagas você estiver, melhor. Por quê? Porque aumenta as suas chances de ser convocado no concurso, tá ok? Então vamos falar um pouco mais sobre a prova discursiva. O edital traz o seguinte, que a prova discursiva vai ser no estilo estudo de caso, tá? E aqui eu ressalto para você uma coisa interessante, tá bom? A banca FCC ela tem 3 estilos de prova discursiva. Você tem o estilo redação, você tem o estilo estudo de caso, que é esse estilo que a gente vai analisar agora, e a gente tem também a dissertação, a discursiva comum, né? Que é bem semelhante ao estudo de caso, tem uma pequena, pode diferenciar ali em alguns aspectos. Mas a gente vai falar sobre o estudo de caso. Cada uma desses estilos são avaliados de forma diferente, então é por isso que é importante a gente conhecer esse estilo específico do estudo de caso. Pois bem, o edital traz que a redação, que o estudo de caso, ele tem que ser preenchido no máximo de 30 linhas, então aí ele não pede um número mínimo de linhas, né? Então o candidato conseguir responder em 10 linhas está ótimo, mas ele te dá um máximo de 30, então não pode ultrapassar as 30 linhas. Depois,
Ele diz que a prova discursiva constará uma questão prática para a qual o candidato deve apresentar por escrito a solução. Então, ele tem que apresentar a solução, uma questão prática. Questão prática é o quê? É um caso, né? Um caso hipotético. Por isso que chama estudo de caso. Então, a banca apresenta um caso, uma situação hipotética, para você poder estudar aquele caso, estudo de caso, né? Que é prático, e apresentar uma solução. Beleza. O tema versará sobre conteúdo pertinente a conhecimento específico. Então, vai ser direito constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal. Então, vai ser alguma dessas matérias de conhecimento específico, beleza? E aí, depois ele diz ainda o seguinte, ó, que o estudo de caso valerá 10 pontos, né? E o candidato só será habilitado, ou seja, só ficará no cadastro de reserva se tiver uma nota igual ou superior a 6 pontos. Então, ele não pode tirar menos que 6 pontos na prova discursiva. Beleza? Então, é 60% da prova, por isso que muita gente não consegue esse 60% e acaba sendo eliminado do concurso, mesmo tendo um bom desempenho na prova discursiva. Beleza? Agora, Bruno, beleza, então entendi como é que a banca vai avaliar e tudo, mas como que é uma prova de estudo de caso da banca FCC? Né? Como você falou, existem 3 tipos, mas como que é o estudo de caso? Pois bem, vamos lá. Trouxe para você um exemplo aqui de uma questão modelo estudo de caso da FCC, que foi aplicada no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul em 2018. Tá? A gente era um tema sobre administração, mas eu quero mostrar para você aqui a estrutura. Tá? O enunciado de um estudo de caso é dividido em 3 partes. A primeira parte é o caso ou a situação hipotética. Tá? É o caso hipotético ou a situação hipotética, em que a banca ela vai apresentar para você uma história. Tá? Então, ela vai contar uma história para você. Nesse caso aqui, ó, considere que determinada entidade da administração tenha contratado uma consultoria especializada. Então, ela vai contar um caso que vai abordar um dos assuntos de conhecimento específico. Depois, vem o comando da questão. No comando da questão, a banca ela só diz o seguinte, ó, considerando a situação narrada, né, e a literatura especializada, então ele pede para você olhar o caso que ela citou e também o seu conhecimento sobre o assunto, indique e descreva de forma fundamentada. E aí ele pede para você escrever ou responder aos tópicos, né? E aí aqui a banca traz 2 tópicos, A e B. Ela pode trazer C, D, E, depende muito da questão, ok? Mas ela vai listar os tópicos para serem respondidos. E aí é aqui que você vai conseguir tirar a nota. Um detalhe importante, veja que no comando da questão, a banca ela não pede um texto dissertativo. Ela não pede que disserte sobre. Ela não pede um gênero textual específico, ou seja, uma questão estudo de caso, ela não precisa seguir a estrutura de um texto dissertativo. Então, um estudo de caso não tem introdução, não tem conclusão. O estudo de caso, se a gente for considerar a estrutura do texto dissertativo, teria só os parágrafos de desenvolvimento. Ok? Então, seria só os parágrafos de desenvolvimento, que é o quê? Que é a resposta aos tópicos. Então, numa questão dessa, você poderia fazer um parágrafo, né, para responder ao item A e um parágrafo para responder ao item B. Então, você faz um parágrafo para responder o item A, um parágrafo para responder o item B, sem introdução, sem conclusão, sem inventar coisa, bem direto ao ponto, porque a gente vai ver que isso aqui que vai conceder a sua nota. Por que isso aqui que vai conceder a nota? Porque o espelho de correção é dividido de acordo com a quantidade de itens, né? Então, aqui, ó, naquela questão lá do TCE Rio Grande do Sul, como é que foi a pontuação? A pontuação foi dividida da seguinte forma: valia 50 pontos, a banca cobrou 25 pontos para a resposta ao item B e 25 pontos para a resposta ao item A. Então, assim, o total da nota, a nota total da questão, 50 pontos, foi dividida com base apenas no conteúdo referente à resposta ao item A e B. E aí, se a gente for analisar aqui, é justamente o conteúdo que ele esperava que o candidato respondesse. Por exemplo, as perspectivas envolvidas na aplicação e as etapas do processo de implementação. Aí a banca traz. As perspectivas são 4.
as etapas são essas, né? Então ela vai procurar na sua resposta se você acertou as perspectivas e se você citou corretamente as etapas. Se citou, nota máxima. Se não citou, ela vai descontar pontos, vai te dar uma nota proporcional ao que você respondeu. E aí no final vai somar para te dar a sua nota final. E olha aqui que interessante. E tá um detalhe, gente, fica ligado nisso aqui, porque aqui tá o grande diferencial de você conhecer a banca na hora de fazer a prova. Dá uma olhada no que está no edital. Ó, a banca diz o seguinte, ó, na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação da prova discursiva e estudo de caso, a que se refere esse capítulo, deverão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor, né, implementadas, tá, que é o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então a banca fala que na avaliação do critério correção gramatical, ela vai avaliar de acordo com a nova ortografia. Beleza? Porém, dá uma olhada no espelho de correção aqui. Aonde que a banca avalia a correção gramatical? Dá uma olhada, não tem, gente. Não tem. A banca FCC, no estudo de caso, tá? No estudo de caso, ela não tem um critério específico para avaliar a correção gramatical. Então acontece, tá? Porque a gente acompanha várias provas, eu faço diversos recursos, então eu tenho acesso a esses espelhos. Quando é um estudo de caso, a banca avalia o conteúdo. O candidato escreve casa com Z, não coloca acento, não coloca vírgula. Se ele colocou o conteúdo, ele consegue a pontuação. Se ele não colocou o conteúdo, ele não consegue a pontuação. E os erros gramaticais, o candidato cometeu um erro, o candidato cometeu 20 erros, ele tem a mesma nota se o conteúdo for igual. Então, assim, não tem um critério específico para gramática. Então, não é uma preocupação que você deve ter. Logicamente, se você escrever com muitos erros, você vai acabar prejudicando o entendimento do examinador. Então, pode ser que você queira dizer uma coisa, mas você cometeu tanto erro gramatical, quando ele leu, ele entendeu outra. E aí você perde pontos, porque você não conseguiu expressar de forma clara o seu conhecimento. Mas eu quero destacar que essa parte, né, esse conhecimento gramatical, não é muito importante para o estudo de casos da banca FCC. Beleza? Então, beleza, Bruno. Agora eu vi que o FCC ele cobra o conteúdo, então realmente eu preciso ter uma base, né, muito forte de conhecimento específico para responder. Só que você também precisa saber estruturar essa resposta para conseguir uma nota alta. Então, como que a gente pode... que você tem que tomar cuidado na hora de fazer sua redação? É o seguinte, ó, o edital traz assim, ó, que será atribuída a nota 0, tá, para quem fizer as seguintes coisas. Primeiro, fugir ao tema, ou seja, não responder aos tópicos, né? Então, se você não responder aos tópicos, não responder exatamente o que o examinador pediu, tá fora. Não, se o examinador pediu princípios constitucionais previstos na Constituição Federal e você trouxe os princípios orçamentários, não foi o que a banca pediu. Então, nota 0, tá ok? Não importa se está correto. O que importa é que não foi o que está pedindo, não é o que está lá no espelho de correção, então é nota 0. Tá? Apresentar textos sobre forma não articulada verbalmente, né? Então, tipo, fazer um desenho, número, palavra solta ou escrever o texto em verso. Ele quer o quê? Ele quer o texto em prosa, ou seja, em parágrafo, tá ok? Então tem que responder em parágrafo. Assinar fora do local apropriado ou fazer qualquer tipo de sinal que identifique o candidato na hora da correção, isso é eliminado porque caracteriza fraude no concurso. Tá? Se estiver em branco, você nunca vai deixar um estudo de caso em branco, tá ok? Nunca. Mesmo que você não saiba o conteúdo, você vai escrever, porque se você deixar em branco é 0, não tem jeito. E se você aplicar a técnica, você consegue até conseguir, você pode até conseguir a nota mínima, mesmo sem saber realmente de fato o conteúdo da questão. Tá? Apresentar a letra ilegível ou incompreensível. Tá? Você pode acertar a questão, trazer todo o conteúdo. Se o examinador não entender, é nota 0. Ele não entendeu o que você falou. Então, para isso é importante aqui, ó, que você peça para outra pessoa ler a sua redação, né? Então, passar a sua redação para uma terceira pessoa ler ela, para ver se a sua letra realmente é compreensível, porque quando a gente escreve, a gente entende o que a gente escreve, né? Mas não necessariamente outra pessoa vai entender. Então, é bom a gente ter essa perspectiva. E segundo, tem que treinar. Por quê? Porque a escrita
a gente utiliza a mão é um músculo como qualquer outro. Então, à medida que você passa muito tempo sem treinar redação, você acaba ficando sem prática, né? Então, quando você começa a escrever, a mão começa a doer, começa a suar e isso acaba interferindo na qualidade da letra. Então, quanto mais você escrever, mais você vai fortalecer a sua musculatura da mão e melhor vai ficando a sua letra. Então, você tem que treinar para conseguir melhorar isso aí. É um ponto interessante, tá? Que vale a pena ficar atento. Ou não atender aos requisitos definidos na grade de correção. Então, aí quando a banca for avaliar aqui a grade de correção, você não trouxe nem as perspectivas, nem as etapas, é nota 0. Não tem o que discutir, porque você não atendeu o que estava previsto ali. Tá ok? Então, esses são os casos da nota 0. Bom, Bruno, como que eu posso me preparar, então, para a prova discursiva? Vamos lá, apresentar para você uma tática de estudo aí para a prova discursiva do TJ Maranhão para os cargos de analista, judiciário, área do direito, tá ok? Especialidade direito, e para o oficial de justiça. Qual é a tática de estudo? Primeiro, o foco tem que ser no estudo da prova objetiva, não tem para onde fugir. Porém, você também tem que ter uma base, uma teoria textual para poder organizar a sua resposta e entender o estudo de caso da banca FCC. Então, você precisa ter essa teoria textual. Teoria textual, eu digo conhecer quais são os aspectos para você conseguir uma nota máxima, tá ok? E por fim, treinar. Então, eu aconselho a fazer 5 redações até a data da prova. Tá, Bruno, mas são muitas informações, como que eu vou estudar, como que eu organizo isso no meu estudo? Pois bem, imagine que você estude segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, né? Você estuda quinta, sexta até sábado, né? Ou até sexta, enfim. Mas vamos supor que você tire o domingo aqui de descanso, então domingo você não estuda, ok? Como que você pode estudar? Bom, como a gente precisa, primeiro, de um bom desempenho na prova objetiva para ter a redação corrigida, e a gente sabe que a matéria da prova discursiva será com base em um conhecimento específico da prova objetiva, então 90% do seu tempo vai ser o estudo para a prova objetiva. Então você vai estudar para a prova objetiva de manhã, de tarde, de noite, terça de manhã, de tarde, de noite, quarta de manhã, de tarde, de noite, quinta de manhã, de tarde, de noite, sexta de manhã, de tarde e de noite, beleza? E no sábado, você vai tirar um período, pode ser amanhã, à tarde ou à noite. Vou colocar aqui amanhã, então você vai tirar amanhã para estudar para a prova discursiva, tá? E aí, à tarde e à noite, você pode estudar para o objetivo, do jeito que você quiser, mas aí você vai tirar uma manhã, é um período. Para quê? Para poder estudar a teoria textual. A teoria textual é simples, você vai estudar o estudo de caso, depois você vai estudar a apresentação da sua resposta e vai estudar técnicas para elaborar um parágrafo de desenvolvimento, que é a melhor estrutura para você apresentar uma resposta de estudo de caso. Então vai ser uma técnica para você poder responder aos tópicos do enunciado. Então é uma teoria sucinta, focada no que importa. Ah, Bruno, a gente vai estudar coesão e coerência? Vai estudar coesão e coerência? Não. Bruno, a gente vai estudar gênero textual, dissertativo? Não. Vai estudar estratégias de causa, consequência para responder? Não. De argumentação? Não. Tá? Por quê? Porque isso aqui a banca FCC, ela não avalia, ela não vai avaliar. Então isso aqui não importa para a nota. O que importa é como apresentar a resposta, como apresentar o texto, né? Porque senão, se você apresentar de forma errada, legibilidade, imagem, etc., você pode perder ponto aí por falta de compreensibilidade do examinador, e entender o estudo de caso. Então a teoria é bem sucinta, você consegue ver isso aqui num sábado de manhã, você vai ver um, no outro sábado você vê outro, no outro sábado você vê outro. Então você vai gastar aqui no máximo 2 horas para poder ver esse conteúdo por sábado. Então depois de 3 semanas, no máximo, você já viu toda a teoria textual. Então você vai começar a fazer o quê? A praticar a redação. Então você vai começar a treinar, vai fazer a primeira redação, aí você elabora a redação, encaminha para correção, né? Porque se você não mostrar a sua redação para ninguém, se ninguém corrigir sua redação, você pode cometer o mesmo erro em todas as redações e você não vai ter como saber. Então você precisa encaminhar para que alguém corrija, né? Então, passa para correção e aí você, enquanto a correção não chega, você está estudando para a prova objetiva. Aí no outro sábado você vai pegar lá, aí vai analisar a correção, né? Então você vai analisar a correção, ver a proposta,
Então, analisei aqui o que eu estava fazendo de errado. Eu vou ver a proposta de resolução e no hipertreino que eu fiz para o TJ, para o cargo de analista de direito e oficial de justiça, eu faço uma correção em vídeo, tá? Então, eu mostro como eu faria, como eu responderia aquela questão em vídeo, para você entender a técnica e até o conteúdo, né, um geral sobre o conteúdo. Então, você analisa a correção, vê a proposta e elabora a segunda redação, né? E aí, assim por diante. Então, você faz esse mesmo processo na terceira, na quarta, na quinta. Então, veja que na quinta redação, você já analisou 4 redações que você fez, já teve possibilidade de melhorar os erros nas 4, né? E ainda viu como que é a técnica aplicada para aqueles temas específicos. Então, além de servir como uma revisão para a prova objetiva, também serve como uma forma de fortalecer sua técnica. Então, depois da quinta redação, você vai chegar muito tranquilo, muito bem preparado para a prova discursiva, tá ok? Então, se você tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou diretamente pelo site do Você Concursado, né? Em concurso não passa quem sabe mais, em concurso passa quem tira a maior nota. Para tirar a maior nota, 50% da prova é a prova discursiva, então não deixe de se preparar adequadamente para a prova discursiva, tá ok? Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.